Paz do Senhor, povo de Deus, paz do Senhor, meus irmãos, paz do Senhor, minhas irmãs. Que alegria poder estar com vocês nesta manhã de quarta-feira para mais uma Quarta da Verdade. Paz do Senhor, meu povo, meus irmãos queridos, minhas irmãs de todo o Brasil e fora dele, que sempre estão conosco nas Quartas da Verdade. Que bom encontrar vocês nesta quarta-feira e poder repartir uma palavra de Deus com todos vocês. Vocês que já estão entrando aí, meus queridos, vai mandando uns coraçãozinho aí para nós, vai compartilhando essa live, chama mais alguém para que nós possamos já entrar na palavra de Deus. Nós vamos orar nesta manhã e já vamos entrar na palavra de Deus. Isso aí, muito obrigado vocês que já estão compartilhando, muito obrigado vocês que estão mandando os coraçõezinhos. E aí o Instagram vai entendendo que essa live é uma live importante, é um conteúdo relevante e nos ajuda a alcançar mais pessoas. Paz do Senhor, Carolzinha, paz do Senhor, minhas lindas irmãs, glória a Deus, graças a Deus estamos bem, com a graça do nosso Senhor. Minha mana querida Joyce, lá de Porto Alegre, está por aí. Um beijo, minha mana querida, que saudade de vocês, meus irmãos, minhas irmãs amadas de todo o Brasil e fora dele. Nós temos muitos irmãos e irmãs brasileiros, né, que moram fora do país e que mandam mensagem quase toda semana para a pastora Sara, né, nos falando que estão assistindo as lives. Eu quero louvar a Deus pela vida de vocês, que me ajudam a compartilhar, que me ajudam curtindo aí, mandando coraçõezinhos. E o Instagram vai entendendo que essa live é importante, vai avisando mais pessoas quando muita gente está curtindo ela, né? O nosso intuito aqui não é ganhar seguidores, não é trazer uma palavra de verdade, é compartilhar uma palavra de Deus que muda a vida, que muda corações, que muda rumo de pessoas, e o nome do Senhor vai sendo glorificado. Vocês que nos ajudam compartilhando, curtindo, vocês também estão ajudando mais pessoas a ter um encontro real com a poderosa palavra de Deus. Eu quero orar com todos vocês já nessa manhã para que nós possamos entrar na palavra de Deus. Enquanto nós vamos orando, chama mais alguém aí, compartilha essa live aí no teu Instagram também, manda para mais alguém, para os teus contatos, manda para mais alguém poder ouvir essa palavra. Eu tenho uma palavra poderosa da parte de Deus para repartir com todos vocês nesta manhã. Nós vamos orar neste momento. Quero apresentar cada uma de vocês aí. Isso, vai marcando alguém. Quero apresentar você, sua casa, sua família e nos colocarmos diante da palavra do Senhor, né? Nada faremos sem que Ele esteja conosco. Jesus é o amor da nossa vida e Ele deve ser sempre o nosso convidado em todas as horas. Quando você for fazer algo, comece orando. Quando você terminar, também continue orando, para que o Senhor esteja sempre direcionando a sua vida. Amém? Vamos convidar Jesus para estar conosco nessa manhã. Você que está por aqui, segura aí, não sai daí, fique conosco nessa live, não fique correndo de lá para cá, às vezes até perdendo seu tempo aqui no Instagram. E se você passou aqui, Deus tem uma palavra para o seu coração. Quem sabe uma resposta de Deus, algo que você vem pedindo ao Senhor. O Senhor quer falar ao teu coração nessa manhã. Fernanda e Jefferson, lá de Londres, meus filhos queridos, Deus abençoe vocês. Que bom que vocês estão nos assistindo. Um beijo grande no coração de vocês. Nós vamos já orar agora, abençoar a vida de vocês e convidar Jesus para estar conosco nesta live. E logo em seguida eu já entro ministrando a palavra do Senhor, tá bom? Pai bendito, Pai amado, em nome de Jesus, eu chego diante da Tua presença nesta quarta-feira, para mais um momento, Senhor, da Quarta da Verdade. O momento esse, Senhor, que tenho dedicado do meu tempo, falado com o Senhor, para poder também repartir uma palavra de vida, uma palavra, Senhor, de esperança, mas uma palavra, Senhor, da verdade, uma palavra que mude entendimentos. E eu te convido, querido Espírito Santo, esteja conosco neste momento. Pai, Filho e Espírito Santo, vocês são muito bem-vindos.
a estar conosco e a ministrar nesta manhã. Senhor, a palavra que há no meu coração foi o Senhor que colocou, mas eu preciso, Espírito Santo, da tua inspiração, aleluia. Eu preciso te pedir que neste momento o Senhor abra cada mente, cada coração para receber a tua palavra, que não haja resistência à tua voz e aquilo que o Senhor quer ministrar para nós nesta manhã. Enquanto estou aqui falando, Senhor, da tua palavra, guarda minha vida, esconde-me, Senhor, no teu esconderijo. Livra-me de todo ataque, de toda seta maligna. Guarda minha casa, meu esposo, nossos filhos, guarda nossa família, Senhor. Esconde-nos debaixo da tua mão poderosa. Tudo que leva o meu nome, que carrega meu sangue, que seja guardado pelo Senhor. De igual forma eu oro pela casa do teu filho, da tua filha, pelo trabalho, aonde ele estiver no seu carro, Senhor, que eles sejam guardados pelas tuas mãos, que eles sejam protegidos pelo Senhor e que nada de mal tenha poder sobre a vida dos teus filhos e das tuas filhas. Guarda o teu povo, Senhor, guarda a casa deles, Senhor. Pai querido, e que eles estejam com os ouvidos espirituais abertos e atentos à tua palavra e aquilo que o Senhor deseja transmitir para nós nesta manhã. Eu oro pedindo a inspiração do amigo Espírito Santo. É o Espírito Santo, aleluia, que convence do pecado, da justiça, do juízo. Então, Espírito Santo, tu tens liberdade aqui. Faz do teu jeito, faz como tu quer. Fala aos corações, convence a mente, convence cada entendimento, Senhor, para receber a tua palavra e que a tua palavra possa produzir transformação, mudança de comportamento, Senhor. Nós precisamos, Pai, ser transformados na pessoa que o Senhor deseja que sejamos. Que toda resistência, todo espírito contrário que luta para travar o entendimento das pessoas, para que elas não compreendam a tua palavra, seja desarraigado, seja banido na autoridade do nome de Jesus. Eu oro abençoando a cada um, Senhor, e te convidando a estar conosco desde agora e para sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nós vamos para a palavra já. Glórias a Deus. Todas as quartas-feiras, da mesma forma que eu busco ao Senhor, que eu oro ao Senhor para pregar na igreja, para pregar em um convite, quando recebo, quando ministro fora, eu tenho também este mesmo hábito de falar com o Senhor aquilo que Ele quer que eu transmita numa quarta da verdade. E eu sempre peço, Espírito Santo, faz do teu jeito, tu sabe quem vai estar me assistindo, tu sabe o que teus filhos precisam ouvir, tu sabe a resposta que os teus filhos muitas vezes estão buscando. E eu tenho convicção que nas quartas da verdade, eu não ministro aqui o que eu gostaria de ministrar apenas. E também não ministro, talvez, aquilo que você gostaria de ouvir. Mas o meu comprometimento é com o dono desta palavra de ministrar aquilo que ele quer que o seu povo possa ouvir. E nessa manhã eu quero ler com vocês um texto da palavra do Senhor que se encontra em Colossenses, capítulo de número 3 e o verso de número 16. Nós vamos falar nesta manhã da importância da palavra de Deus na nossa vida, da importância de conhecer, de ler, de estudar, de se debruçar sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus é o alimento do cristão, é a bússola de todo viajante rumo a Canaã celestial. E nesta manhã eu tenho uma palavra de Deus para repartir com vocês. Então, mais uma vez eu quero pedir, compartilhe essa live com mais alguém, marca mais alguém aí, coloca uns arroba aí, marcando as pessoas aqui do Instagram que você gostaria que ouvisse essa palavra. Compartilhe essa palavra no seu Instagram e manda muitos coraçõezinhos enquanto você vai ouvindo a palavra, aperta o dedinho aí nesses coraçõezinhos. Por que eu tô pedindo? Porque o Instagram entende quando você tá curtindo que ela é uma live relevante, que tem uma importância, uma certa importância, e aí o próprio Instagram comunica para mais pessoas, né? Que eu tenho bastante gente, graças a Deus, que nos segue no Instagram. Elas também são comunicadas que nós estamos ao vivo falando algo relevante, algo importante. Vamos para a palavra de Deus nesta manhã, queridos. Colossenses capítulo 3 e o verso
de número 16, que diz assim: que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, com hinos, com cânticos espirituais e com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Aleluia! Queridos, eu quero falar nesta manhã com vocês sobre a importância da palavra de Deus na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, a importância de falar da palavra de Deus. Mas não só de falar, a importância de você conhecer a palavra de Deus. A palavra mesmo diz, Jesus falando, dizendo: o meu povo perece por falta de entendimento, por falta de conhecimento. Queridos, nós precisamos mais do que nunca, em nome de Jesus, conhecer a palavra de Deus. E se você não ler, não meditar, você não tirar tempo para a palavra, do que é que o Espírito Santo vai nos lembrar? Veja bem, quando Jesus está prestes a voltar para o Pai, depois de estar todo aquele tempo com seus discípulos e intensivamente os treinando durante o seu ministério, que foi um período curto de 3 anos, Jesus está treinando os seus discípulos. Não só treina, Jesus dá exemplo aos seus discípulos. Jesus estava sempre nas sinagogas, só saía quando eles expulsavam ele. Sempre que ele tinha oportunidade, ele estava lendo a lei diante deles, falando da lei, da palavra diante deles. Jesus tirava tempo para orar, para estar com o Pai. Jesus dava exemplo prático de como eles deveriam fazer. E ele mesmo fala que o povo que conhece a verdade é liberto pela verdade. E a verdade tem um nome, a verdade é Jesus. E como eu conheço Jesus, pastora? Principalmente através da sua palavra. A palavra testifica de tudo que Jesus veio fazer, veio ensinar. Mas quando Jesus está perto de ir para a cruz, quando Jesus está muito perto de voltar para o Pai, os discípulos estão assustados, apavorados. Jesus começa a falar algo lindo para eles no Evangelho de João, capítulo 14. Primeiramente, Jesus começa a acalmar o coração dos seus discípulos. Jesus começa a relembrá-los daquilo que ele já vinha ministrando e vinha falando para eles. E ele diz: não fiquem turbados, não fiquem perturbados. Aquieta o coração de vocês, não vos assusteis, não ficais turbado. Eu vou para o Pai, mas eu vou rogar ao Pai, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou pedir ao Pai, aleluia. E ele vai mandar o outro Consolador, o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele vem para ficar com vocês. Ele vai guiar vocês, aleluia. Ele vai instruí-los e ele vai lembrar de tudo que eu vos tenho ensinado. E tudo que Jesus ensinou está registrado onde, queridos? Na palavra de Deus. Então, quando eu não leio a palavra de Deus, quando eu não estudo, quando eu vivo apenas de ouvir mensagens, quando eu vivo apenas de ler a Bíblia ou levar a Bíblia no culto, mas durante a semana eu não tenho intimidade com a palavra, eu não tiro tempo para a palavra, do que é que o Espírito Santo vai me lembrar? Pessoas que passam um dia inteirinho, eu estou falando de cristão já, que se diz amar a palavra, diz amar Jesus, que quer ir para o céu, mas passam um dia inteirinho sem ler um texto da palavra de Deus, sem meditar num texto da palavra de Deus. O que é que o Espírito Santo vai te lembrar durante o dia? Qual as ferramentas que estão na tua mente? Às vezes você tem conhecimento de tanta coisa, é tão curioso, tão curiosa, quer saber de tudo o que está acontecendo, mas não tira tempo para a palavra de Deus. Esse é o pior erro na vida de um cristão.
O pior erro de um pai e de uma mãe que cria filhos para irem para o céu, que tem desejo que os filhos amem a palavra de Deus, mas os seus filhos nunca lhe veem lendo a palavra de Deus dentro de casa. Você não lê a palavra para os seus filhos, você não fala da palavra dos seus filhos, você acha que o cultinho infantil, o culto infantil é suficiente. Você acha que o pastor, a pastora, a professora de escola dominical, a professora da salinha das crianças é que precisa colocar a palavra na mente dos seus filhos. Esse é outro engano por não conhecer a palavra. O texto que nós lemos hoje, tem alguém perguntando, é Colossenses capítulo 3 e verso 16. Alguém coloca aí para nós nas mensagens, me ajude a pregar aí nessa manhã. Colossenses 3:16. Queridos, a função de inculcar a palavra na mente dos filhos é dos pais. É uma ordenança da palavra. Vocês vão inculcar a palavra na mente dos seus filhos. Falem com eles andando pelo caminho. Falem a palavra com seus filhos caminhando. Falem a palavra com seus filhos sentados na sua mesa. Eu conto sempre o testemunho, meu pai, minha mãe, o irmão Dinho, que muitos irmãos já conhecem carinhosamente, hoje já descansa com o Senhor. Meu querido pai, minha querida mãe, pessoas extremamente simples, com conhecimento bem baixo, digamos assim, na área de estudos, de filosofia e por aí afora. Meu pai tinha 3º ano do primário, minha mãe estudou um pouquinho mais. Mas pessoas simples, criadas no catolicismo romano, mas que um dia tiveram um encontro real com Jesus, e Jesus mudou a história da minha família a partir do encontro poderoso que teve com o meu pai, foi ganho para o Evangelho de Cristo, através do querido irmão Manuel Budal Arins. Eu não me canso de dizer, irmão Maneca, um crente fiel a Jesus, que jejuou e orou para que a palavra de Deus entrasse no coração do meu pai, porque o meu pai detestava crente, odiava crente, cuspia no chão quando falava que alguém era crente, mas Jesus arrancou meu pai do meio da família dele, da religiosidade, do engano, e colocou ele na cidade de Joinville, trabalhando dentro da Consul, com um crente cheio do Espírito Santo, que pregou o evangelho genuíno para o meu pai, que dava testemunho para o meu pai, não só testemunho de falar, mas um testemunho vivo de amor, e foi convencendo o coração daquele italiano teimoso de que o evangelho de Jesus era muito mais do que uma religião, que o evangelho de Jesus era muito mais do que se falava. O evangelho era poder de Deus na prática, que mudava a vida e o comportamento das pessoas. E depois que o meu pai teve um encontro com Jesus, recebeu Jesus como Senhor e como Salvador, ele se tornou um amante das Escrituras. Ele foi ensinado que tudo o que ele precisava fazer era conhecer a palavra do Senhor e ser cheio do Espírito Santo. E eu me lembro, desde menina, meu pai sempre aonde ele estava, ele tinha uma Bíblia perto dele. Depois de um tempo, ele sempre teve peixaria, verdureira, ele andava com sempre a camisa dele, ele gostava de camisa de gola e que tinha bolso. Sempre ele andava com uma camisa de bolso. Vocês devem conhecer aquele Novo Testamento azulzinho, cinza, pequenininho, que os Gideões internacionais entregam. Meu pai tinha um Novo Testamento daquele sempre no bolso da camisa, onde ele ia. Ele andava o dia inteiro, ele ia no banco, é onde ele ia. Ou ele ia levar peixe, uma entrega para alguém. O Novo Testamento estava no bolso da camisa dele. Ele lia todo o tempo, que eu via meu pai tendo um minuto de folga. Se ele não tivesse fazendo alguma coisa, ele estava sentado lendo a palavra. Ele conhecia as Escrituras. Eu cresci vendo meu pai e minha mãe lendo a Bíblia dentro de casa. Eu cresci vendo o meu pai e a minha mãe falando da palavra para nós. Quando a gente fazia uma pergunta, quando a gente tinha uma dúvida, eles não tinham preguiça de buscar a Bíblia e mostrar. Lê aqui, Sara, lê aqui na palavra de Deus. Me mostravam. Assim que eu aprendi a ler,
Eu queria ler a Bíblia e não precisou ser uma imposição, não precisou ser algo que eles me obrigassem. Por quê? Porque eu cresci vendo. Hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu sei, eu ensino mães. A psicologia diz, escuta bem, você que é mãe, pai, me ouve. A psicologia diz que um filho absorve 25, no máximo a 30% do que o pai e a mãe fala as nossas palavras verbalizadas, mas eles absorvem de 75 a 80% do nosso comportamento. Então os teus filhos precisam ver que dentro da tua casa a palavra de Deus tem lugar de importância. Quantas vezes você ensina seus filhos, e é maravilhoso criar o hábito da leitura para as crianças, mas quantas vezes seus filhos veem você correndo de um lado para o outro e você não tira um tempo para ler a palavra, para fazer um culto doméstico? A palavra de Deus precisa estar impregnada em nós. O Espírito Santo vai nos lembrar, sim, quando você precisar, o Espírito Santo vai te lembrar, mas ele vai te lembrar o que Jesus ensinou, e o que Jesus ensinou está na sua palavra. Então é seu dever, é meu dever, amar a palavra, ler a palavra. Se você tiver uma oportunidade na sua igreja, hoje existem tantos cursos bons de teologia bíblica verdadeiramente, teologia espiritual. Na nossa igreja, foi uma das coisas que eu mais me preocupei quando o Senhor deu o ministério Família com Propósito para mim e para o meu esposo. Foi a coisa que mais eu me preocupei, de nós termos um curso de teologia e espiritualidade. Não uma teologia teórica que fale a respeito de Deus e que divulgue toda a ciência e maneira de estudar a respeito de Deus. Não, uma teologia prática incendiada pelo Espírito Santo. Essa palavra faz sentido quando você tem perto o Espírito Santo confirmando e revelando essa palavra. A palavra de Deus, é importante que você a leia orando e você ore também a palavra. Conheça a palavra tem a verdade que te alimenta, a palavra de Deus tem as respostas que você precisa. Tenha uma Bíblia na sua casa que você possa pintar, que você possa escrever nela, que você possa estudá-la com afinco. Essa semana ainda eu estava no meu escritório na igreja, um lugar onde também atendemos pessoas, e eu estudo muitas vezes, preparo aula, ou aqui em casa, nesse escritório pequenininho, nesse meu cantinho, ou na igreja onde nós temos o escritório pastoral, e eu peguei a Bíblia, uma das Bíblias que eu mais amo. Eu tenho muitas Bíblias, eu já doei muitas Bíblias, mas eu tenho uma Bíblia lá que eu mandei fazer uma capa de couro muito simples, que foi a Bíblia que eu ganhei do meu pai quando eu tinha 10, 11 anos, e ela está totalmente pintada e escrita, não tem uma folha daquela Bíblia que não tenha uma anotação, porque eu li, eu usei aquela Bíblia muitos anos, até já pregadora da palavra, eu continuava usando aquela Bíblia porque ela tem um valor especial para mim. Foi a Bíblia que o meu pai me deu. E aquela Bíblia, ela tá toda escrita, eu tenho cuidado ao pegar ela, as folhas estão fininhas, minha mão muitas vezes transpira, e por isso que eu tô sempre com um lencinho na mão. E eu li aquela Bíblia sempre com um paninho debaixo da mão, um cuidado para não suar minha mão, não rasgar as folhas da Bíblia. Ela é pintada, ela é escrita. Era uma fome dentro de mim por essa palavra. Hoje eu entendo e hoje eu louvo a Deus, porque os meus pais colocaram em mim tão claro a importância desta palavra. Essa palavra tem sido o meu luzeiro. E como é importante você conhecer a palavra, meu querido, porque nas horas de tribulação, nas horas de angústia, nas horas de provação, nas horas que talvez não tenha ninguém perto de você para lhe dar uma palavra de ânimo, se você conhecer a palavra de Deus, o Espírito Santo vai testificar dela para você, aleluia. O Espírito Santo vai lembrar você dessa palavra, meu querido, mas você precisa ler a palavra, você precisa amar a palavra. A carta de 2 Timóteo, capítulo 3 e o verso 16 diz assim:
toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução da justiça ou na justiça. Toda a palavra. Você não pode ficar lendo apenas um evangelho, um texto. Se você serve ao Senhor, crie o hábito de ler a Bíblia toda. Ah, que preciosidade é um crente que já leu a Bíblia toda. E se você ainda não leu, eu quero te desafiar hoje. Ainda estamos no início do ano, ainda dá tempo de correr atrás do prejuízo. Se você lê de 3 a 4 capítulos da Bíblia por dia, você vai ler a Bíblia toda. Um ano você lê a Bíblia toda. 3 a 4 capítulos. Gente, se você diz que ama Jesus, se você diz que você quer morar no céu, como que você não consegue tirar um tempo para ler a Bíblia, meus queridos? Esse tempo é um tempo que estamos vivendo muito próximo ao arrebatamento. A igreja está entrando para um período muito importante. Você precisa conhecer as Escrituras. Você precisa ler a Bíblia. Eu me lembro que muitas vezes meu pai, pela sua simplicidade de não ter um conhecimento teológico muito aprofundado, mas de ler a Bíblia, às vezes ele não entendia um texto que ele lia. E eu me lembro quantas vezes dele contar testemunhos, dele dizer: puxa vida, eu estava lendo esse texto, mas eu não consegui entender, mas eu vou pedir. Era assim que o meu pai falava, um italiano muito simples que misturava um pouco de português com sotaque italiano. Eu vou pedir para o meu amigo querido Espírito Santo e ele vai me ensinar. Eu cansei de ver meu pai às vezes sentado à mesa contando para minha mãe sonhos, revelações que ele tinha. Uma vez eu me lembro dele contando: cena, essa noite eu sonhei com o profeta Samuel, e ele descrevia o profeta Samuel, e ele dizia: o profeta Samuel apareceu no meu sonho e disse: eu vou te explicar, Tinho, essa parte da Bíblia que tu leu e não entendeu. Antigo Testamento, Novo Testamento, você precisa ler a palavra. Você pode começar a ler a palavra de Gênesis e vai anotando, vai fazendo um xizinho do lado. Sempre tenha um caderno do seu lado quando lê a Bíblia, meu povo. O Espírito Santo vai começar a revelar coisas. Mas se você não quiser começar de Gênesis, se você nunca leu, comece pelo Novo Testamento, comece pelo Evangelho de Mateus, de João, de Lucas, Marcos. Vai lendo os Evangelhos, vai lendo o Novo Testamento. Hoje, se você colocar no Google, vai ter também, tem tabelas cronológicas para você ler a Bíblia em ordem cronológica, como ela foi, não só como ela foi escrita, mas toda a ordem cronológica dos fatos e acontecimentos. Tem muita opção para você ler a Bíblia. Não temos desculpa de não conhecer a palavra da verdade, queridos, a palavra da verdade. Quando você conhece essa palavra, você tem argumento na hora da provação. Quando você conhece essa palavra, veja bem o que nós lemos em Colossenses 3:16, diz assim: habite ricamente, fartamente em vocês a palavra, habite em vocês. Ou seja, essa palavra não é para visitar a gente, não é para lá de vez em quando, numa hora de sofrimento e de dor. A palavra é fazer uma visita na nossa vida, não. Ele está dizendo: habite em vocês, habite, more dentro de vocês a palavra de Deus. Ensinem-se e aconselhem-se uns aos outros com a palavra de Deus. Queridos, você é um cristão. Invariavelmente alguém está te pedindo uma opinião, alguém vem te pedir um conselho, e muitas vezes você está dando conselho baseado em conceitos humanos, aquilo que você acha que é certo, aquilo que fulano falou na internet, aquilo que tal coach ensinou, aquilo que você leu em certo livro, e você não fala do que a Bíblia fala a respeito deste assunto, queridos. Nós somos servos de Deus e aqui tem um ensinamento para nós. A palavra precisa habitar em vocês e vocês precisam se ensinar e se aconselhar com a sabedoria da palavra. Se alguém me pergunta hoje: pastora, o que eu faço a respeito disso? Pastora, como é que eu resolvo aquilo? Pastora,
Queridos, eu não vou dar minha opinião. Quantas pessoas que chegam para nós e dizem assim, o que você faria no meu lugar? Sabe qual é a minha resposta? Eu não sei, porque eu não estou no seu lugar, eu não estou vivendo a sua situação, mas eu sei o que a Bíblia diz que você deve fazer como cristão. Nunca dê sua opinião para os outros. A sua opinião, a sua palavra não vai mudar a vida de ninguém. Coloca isso na sua cabeça. E aquilo que às vezes funcionou para você, não vai funcionar para outra pessoa. São situações diferentes, são histórias diferentes, pessoas com cabeças que pensam diferente. Agora, se você disser o que a palavra diz, essa palavra pode fazer diferença. E como vamos nos ensinar? Como vamos nos aconselhar? Como vamos ter sabedoria da palavra? Se não lermos a palavra, se não conhecemos a palavra. Sabe, queridos, hoje nós temos uma facilidade incrível de termos a palavra no tablet, de termos a palavra no celular. Muitas vezes eu digo na igreja, abra a palavra ou ligue a palavra, porque essa é a verdade, né? Muitas pessoas hoje têm a palavra no celular, hoje tem a palavra no tablet, e é tão mais fácil às vezes. Só que, queridos, nós estamos perdendo o hábito de ter essa palavra impressa na mão e de ler essa palavra, de poder anotar algo nessa palavra, sabe? Gente perdida na palavra que não sabe mais a sequência dos livros da Bíblia. Você fala um livro da Bíblia e a pessoa não consegue achar, porque ela não manuseia a palavra. O manuseio da palavra, queridos, além de ter a riqueza do coração do Pai para nós, de ter o caminho do céu, de ter instrução para todas as necessidades da tua vida, está nessa palavra. Além disso tudo, ela é um exercício incrível para a memória. Ela é um exercício incrível para você não ter esquecimento, a leitura da palavra. Se leitura é extraordinário, imagina a leitura da palavra e os benefícios que ela pode nos trazer. Ah, meus queridos irmãos e irmãs, nesta manhã eu quero que o Espírito Santo, e eu já pedi isso para ele quando ele me deu essa palavra, que através desta live, desta mensagem que eu estou transmitindo a vocês, vocês sejam inflamados por um desejo, uma fome insaciável de conhecer, de ler e de meditar na palavra. Eu estava lendo essa semana uma reportagem, agora tudo está se falando muito sobre a guerra da Ucrânia com a Rússia, e muitos falam e não oram, e eu quero te convocar nessa manhã. Vamos orar para que o Espírito Santo atue, para que ele guarde os cristãos que lá estão, para que ele proteja o seu povo, para que ele acalme essas situações. Mas é mister que isso aconteça, é bíblico que vai acontecer. E eu estava lendo algo sobre essa reportagem num site cristão que estava falando dos cristãos que lá estão. É uma preocupação da minha alma, eu choro, eu oro pelos nossos irmãos. Mas sabe o que eu li? Que a Sociedade Bíblica da Ucrânia esgotou a venda de todos os exemplares da Bíblia. Estão mandando vir uma remessa urgente, porque a Sociedade Bíblica esgotou as remessas que tinha da Bíblia impressa, da Bíblia como livro impressa. Uma busca desde que começou a ameaça da guerra. Pessoas desesperadas comprando Bíblia. Oh, meus queridos, que isso não seja necessário para a nossa vida, que não seja necessário o aperto, uma guerra, para que nós venhamos a querer ter uma palavra nas nossas mãos. Que o Espírito Santo, meus queridos, nos convença dessa necessidade, que você tenha uma Bíblia, que você leia todos os dias, alimente-se todos os dias. A Bíblia é alimento para a nossa vida. Então não espere um tempo de aperto. Não espere o Senhor apertar a sua vida. Não espere o tempo de justiça, de juízo de Deus chegar, para que você tenha a Bíblia dentro de você. Hoje nós temos essa liberdade de ter quantos exemplares de Bíblia nós quisermos. Você tem essa liberdade. Que essa palavra esteja gravada, impregnada na sua mente e no seu coração. Existem países que os cristãos não têm uma Bíblia na mão.
Existem países que eles têm uma folha da Bíblia. Eu não estou falando do passado, eu estou falando hoje ainda. Países que perseguem essa palavra, que muitos têm uma folha da Bíblia, leem e decoram aquela folha, para quando encontrar com outro irmão, poder trocar e pegar uma outra folha da Bíblia para ler. Amam a Bíblia e não podem carregar uma Bíblia. E nós, com toda a liberdade que temos de ter quantas Bíblias quisermos, quantos tipos de traduções quisermos, muitas vezes não valorizamos o presente que é Deus dar o presente de nós termos um livro impresso com todas as suas palavras e com tudo aquilo que dele testifica. A Bíblia testifica de Deus. A Bíblia nos mostra o caminho da salvação. Como que eu digo que eu quero ir para o céu e eu quero passar uma eternidade com Jesus, se aqui nessa terra eu não consigo tirar uma hora que seja por dia para ler a palavra dele, para orar, para ficar com ele? Queridos, que o Espírito Santo nessa manhã confronte-nos com a verdade, porque a verdade liberta. Quando a gente conhece a verdade tem nome, a verdade Jesus, a verdade nos liberta. Se você está passando muito tempo com outras coisas, envolvida, olha lá pro teu celular, faz aquela perguntinha lá no celular, vê lá, tem lá marcando quanto tempo você passa online, quanto tempo você passa em rede social. Não teremos desculpa naquele dia de dizer que não tínhamos tempo para a palavra de Deus, para ler, para meditar, principalmente pela manhã, queridos. Se você toma café de manhã, não tome café sem antes ler um texto, ou tome café já com a Bíblia do teu lado para ler um texto, mas coloque a palavra de Deus na sua mente pela manhã. O seu dia vai mudar. O seu dia vai mudar. Se você ouvir o que o Espírito Santo está falando aqui, essa palavra é uma palavra de alerta, queridos. É uma palavra que o Espírito Santo está sacudindo-nos nesta manhã. Eu queria até pregar uma outra palavra para vocês, eu queria ministrar nesta manhã, mas o Espírito Santo me disse, fala para o meu povo, vai ter pessoas te ouvindo e eu preciso que tu diga para eles que eles precisam ler a minha palavra, eles precisam estar mais perto da minha palavra. O Senhor quer trazer respostas para o teu coração, mas você precisa ler e meditar na palavra. Leia um texto da palavra toda manhã, tire um momento para orar, leia, mas leia orando ou ore lendo a palavra. Você vai ver que na hora de luta, de dificuldade, quando o diabo vir com as setas dele na tua mente para dizer isso e aquilo, o Espírito Santo vai te lembrar da palavra que já está dentro da tua mente. Oh, aleluia! Eu me lembro que há quase 4, 5 anos atrás, não me lembro direito o tempo, mas faz mais ou menos isso, eu passei por um vale muito grande de síndrome do pânico, de ansiedade. Só Jesus sabe o que eu vivi. Eu tenho esse testemunho completo no meu canal do YouTube. Se você procurar no YouTube, não é inscrito, se inscreva lá, Pastora Sara Pavese. Procure no meu canal lá em vídeos. Vai ter uma mensagem com o título Inverno não dura para sempre. Assista essa mensagem. Tem todo o testemunho meu do tempo que eu passei um vale de ansiedade, de transtorno do pânico. O Senhor me permitiu passar, viver na pele, para que hoje eu pudesse socorrer vidas, para que hoje eu tivesse um entendimento para ministrar sobre isso. Queridos, quando eu passei esse vale, eu tive lapsos de memória. Eu esqueci basicamente tudo que eu sei, tudo que eu havia lido, e essa era a parte mais desesperadora para mim, esquecer aquilo que eu havia lido, que eu havia estudado. E o diabo, ele vinha com setas na minha mente e dizia que eu ia enlouquecer e que eu nunca mais ia lembrar do que eu havia lido, do que eu havia estudado. Foi uma batalha muito grande travada na minha mente, foram meses aquela batalha travada, e eu tendo lapsos de memória. Eu ia dar aula, eu não conseguia mais dar aula, eu não conseguia ler. Quando eu lia, eu não conseguia concluir uma frase, a minha mente não gravava mais aquilo que eu estava lendo. Mas eu me lembro como hoje que durante todo esse período de 6 meses, basicamente, que eu vivi a pior fase,
Eu cancelei todos os meus compromissos, o médico mandou eu parar tudo que eu fazia, eu estava num estado de estafa muito grande, de um esgotamento generalizado, e ele mandou eu parar tudo, e eu disse, eu vou parar tudo, todos os compromissos, mas eu não posso parar de falar da palavra, e os compromissos agendados que eu tenho, as igrejas que eu vou pregar, que já compraram passagens, que já mandaram o dinheiro da gasolina, eu não vou desmarcar. E eu desafiei muitas limitações. Minha filha chorava, meu esposo dizia, amor, é melhor não ir, mas algo queimava dentro de mim, e eu dizia, eu não posso parar de falar de Jesus. E durante quase 6 meses, queridos, se vocês perguntar para mim hoje o que eu preguei, eu não vou saber lhe dizer. Mas todas as vezes que eu assumia o altar da casa do Senhor para pregar, às vezes debaixo de uma crise de ansiedade com taquicardia, eu dizia, se Jesus quiser me levar, Ele vai me levar na casa dele, Ele vai me levar na estrada, onde Ele quiser, eu vou pregar, enquanto eu conseguir falar, eu vou pregar a palavra dele. E quando eu assumia o altar, que eu pegava o microfone, eu só tenho lembrança, na maioria das igrejas que eu preguei nesse período, eu tenho lembrança de dizer, paz do Senhor, povo de Deus. Muitas mensagens que eu preguei, eu não estudei ela, eu não fiz esboço. Até hoje, quando eu prego, eu tenho o hábito de estudar texto, contexto, fazer um esboço. Ou eu anoto no notes do celular, ou num tablet. Eu gosto de escrever, é uma forma de eu memorizar. Mas naquele período eu não conseguia ler, eu não conseguia escrever, eu não conseguia memorizar mais a palavra de Deus. Eu esquecia o que eu sabia. Mas quando eu assumia o microfone para pregar, o Espírito Santo, aleluia, ele me fazia lembrar de cada texto que eu havia lido. Às vezes eu não sabia o que eu tinha acabado de pregar, e eu terminava pregando e eu dizia pro meu esposo o que eu preguei, e ele estava às vezes em lágrimas. Eu olhava a igreja falando em línguas estranhas, gente sendo batizada com o Espírito Santo, pessoas na frente do altar reconciliando, e ele dizia, Sara, tu pregou muito, Sara. Depois eu recebia muitas vezes as filmagens da igreja, o texto que eu preguei, eu revi muito dessas mensagens, hoje algumas estão no meu canal lá do YouTube. Eu olhava a mensagem e eu dizia, meu Deus, não foi eu pregando, eu não estudei esse texto para pregar, mas eram palavras e mensagens poderosas, e eu dizia, o Espírito Santo literalmente pregou por mim e pregou para mim, porque essa palavra é poderosa. Quando eu estava tendo crises de ansiedade, eu queria lembrar da palavra para citar a palavra, e eu não lembrava, eu não conseguia ler, mas o Espírito Santo falava aquilo que eu tinha lido dentro da minha mente. Você vai ver lá no meu testemunho, quando eu estou descendo a Serra de Curitiba, voltando de uma viagem, o Espírito Santo começou a falar comigo dentro do carro. Jesus literalmente entrou dentro do carro onde eu viajava, sentou no banco, me pegou no colo e começou a falar comigo, e me disse, por que tu tá com medo? E eu comecei a falar com ele, e ele dizia, a minha palavra diz, e ele repetia, eu ouvia como que uma voz, alguém falando da palavra no meu ouvido, a minha palavra diz, lança sobre mim toda a tua ansiedade, Sara, porque eu tenho cuidado de ti, oh, aleluia! É por isso que essa palavra precisa estar impregnada aqui dentro de nós. Se você tem tempo hoje, se você pode hoje, se você está com a tua mente que grava a palavra, pastor, eu leio e esqueço da palavra, não vai correr esse risco. Você pode esquecer qualquer coisa, mas a palavra você não vai esquecer, sabe por quê? Porque foi Jesus que falou, o Espírito Santo vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho ensinado. Então o teu dever é ler, é meditar, é ler mais de uma vez, e o Espírito Santo vai te fazer lembrar. Você pode esquecer de tudo, mas a palavra você não vai esquecer. Eu conheço pessoas com Alzheimer, eu conheço pessoas que tiveram AVC, eu conheço
pessoalmente do que eu estou falando para vocês, que esqueceram tudo, mas foram pessoas que durante a vida delas foram grandes estudiosos da palavra. Não era pessoa que lia a Bíblia esporadicamente, não. Era pessoa que amava, que lia diariamente. Eu já vi pessoas com AVC, pessoas que esqueceu até família, esqueceu casos importantes, e elas continuam ministrando a palavra, porque o Espírito Santo testifica daquilo que você absorveu da palavra. Agora não espere viver isso. Se você não ler a palavra, o seu dever, o meu dever como cristão que ama Jesus é ler a palavra, é tirar tempo para a palavra, meditar na palavra. E o dia que você não puder ler, e o dia que você não conseguir ler, e se é passar o dia mal, porque todos nós passamos o vale de angústia e o dia mal, mas no dia mal eu tenho uma notícia para você: o Espírito Santo vai te fazer lembrar dessa palavra. E eu sei que eu estou transmitindo uma palavra de Deus, mas eu sei que tem uma parte aqui que eu estou profetizando sobre a vida de alguém. Não espere o dia mal chegar para você correr para a palavra. Corre hoje, aproveita o tempo hoje, aproveita, vai lá, busca a sua Bíblia, quem sabe aquela sua Bíblia que está empoeirada, que você só lê na igreja, e olha lá, pegue essa Bíblia, ame essa Bíblia, limpa de novo essa Bíblia, passa um paninho nela, cuida dessa Bíblia com amor. Quantos almejam ter, você tem e não valoriza? Escute a voz do Espírito Santo nessa palavra, nesta manhã. Não deixe mais o seu dia transcorrer sem que você tire um tempo para orar e um tempo para a leitura dessa palavra. Eu sei que o Espírito Santo está querendo se revelar a você que está me ouvindo agora, você que vai me ouvir ainda neste vídeo. O Espírito Santo quer te trazer entendimento. Fala com ele, pede para ele, faz igual o irmão Dinho fazia, beijava a Bíblia, lia a Bíblia e dizia: Espírito Santo, aquilo que eu não li, tu me ensina, Espírito Santo. Aquilo, Espírito Santo, que eu não entendo, não é que eu não li, ele lia a Bíblia toda. Ele dizia: Espírito Santo, aquilo que eu li, mas eu não entendo, ensina para mim. O Espírito Santo vai te ensinar. Oxalá que o Espírito Santo faça queimar seu coração enquanto você ouve essa palavra, que você se torne um apaixonado pelas Escrituras, que você se torne um amante da Bíblia. Leia milhares de livros, tantos quantos você puder, mas a Bíblia leia todos os dias. Ore e leia um texto da palavra de Deus, e o conhecimento da verdade vai te libertar. A palavra de Deus é a verdade, e a palavra de Deus liberta. A palavra de Deus coloca por terra todas as mentiras de Satanás. É assim que você vence as guerras na sua mente. Quando o diabo vir com suas setas, o Espírito Santo vai te lembrar da palavra. O Espírito Santo vai te lembrar como resistir ao diabo através do poder da palavra. A palavra é a instrução do céu para a nossa vida. Não menospreze a palavra. Viva a palavra, obedeça a palavra, leia a palavra, e a sua vida de cristão vai ser diferente. Eu te garanto, por experiência própria, o que eu tenho vivido na experiência de ler e de meditar a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã querida que nos assiste. Nós vamos orar nesta manhã, e eu quero orar pedindo ao querido Espírito Santo, aleluia, que Ele coloque aí dentro de você mais fome, mais sede por essa palavra, prazer pela palavra, alegria pela palavra, desejo de ter a palavra na sua casa, desejo de comprar mais uma Bíblia com referência, uma Bíblia com estudo. Eu vou postar essa semana aqui nos stories, no meu Instagram, algumas referências de Bíblia que eu amo, Bíblias de estudo da palavra. Vamos nos dedicar à palavra. É tempo de conhecer e de ler a palavra mais do que nunca, queridos. Que o Espírito Santo te ajude, coloque essa fome em você. E se você quiser ouvir muitas outras palavras comprometidas com a verdade da Bíblia, Mensagens do Céu, assista lá o nosso canal no YouTube, Pastora Sara Pavese. E quando você compartilhar as nossas pregações e mensagens, compartilhe a partir do meu canal, e você vai estar me ajudando a divulgar a palavra, viver pela palavra, honrar a palavra
palavra e fazer essa palavra conhecida a muita gente. Deus abençoe vocês, todos irmãos e irmãs que sempre nos assistem, mandam tantas palavras carinhosas de incentivo, muitos que me dizem: pastor, a quarta da verdade é o culto na minha casa. Pessoas que estão longe, que estão perto, que vocês sejam abraçadas pelo Espírito Santo nessa manhã, e que da mesma fome, da mesma sede que Ele colocou sobre a minha vida, eu reparto com vocês nesta manhã. Que vocês sejam mergulhados nesta fome pela palavra, que vocês sejam mergulhados nesse desejo de ler a palavra e de ter mais experiência com essa palavra. Eu quero orar por vocês. Se você quer, se você deseja, eu quero que você ore comigo agora. Eu quero que você ore comigo agora, dizendo: Senhor, coloca essa fome, esse desejo pela palavra, Senhor. Coloca isso dentro de mim, Senhor, e que eu tenha prazer não só de ler, mas também de ensinar. Quando eu aconselhar, que eu use só a tua palavra. Fale da palavra para os seus filhos. Vocês que têm crianças ainda pequenas, não deixe o seu filho dormir sem você ler um texto da palavra para eles, sem você contar uma historinha da Bíblia. Acredite, esse tempo é investimento na vida dos seus filhos. Faça isso agora, invista agora, para você não chorar depois. Mãe, pai, invista a palavra sobre a vida dos seus filhos, porque eles podem ir aonde eles forem, a palavra que tiver impregnada deles nunca vai sair deles, e eles serão alcançados por esta palavra. Eu quero orar com você agora. Se você puder parar um minutinho o que está fazendo para orarmos junto, debaixo da autoridade desta palavra, eu oro com vocês agora. Querido Deus, querido Pai, doce Espírito Santo que estás aqui conosco, eu sei que tu estás aqui, meu amado. Eu sinto a tua presença. Eu sinto a tua presença nesta palavra, aleluia. Oh, Ramassuria Kala Mantoria Sai. E eu oro agora com esse irmão, essa irmã querida que me assiste, seja aqui do meu estado, da minha cidade, do meu Brasil ou fora dele. Aonde tiver um filho teu e uma filha tua orando comigo agora, Senhor, que ele seja encharcado, Senhor, por a tua presença poderosa, que ele seja encharcado por uma nova porção de unção, que ele seja encharcado, Pai, por uma fome de conhecimento da tua palavra, uma fome, Pai, de meditar na tua palavra, que essa palavra verdadeiramente seja pão na vida deste teu filho e desta tua filha. Senhor, que eles não negociem o tempo com a tua palavra. Que eles possam, Senhor, ter consciência de que o Senhor está nos dando ainda um tempo oportuno de estudar a tua palavra, de conhecer a tua palavra. Que eles possam ter um entendimento do céu, que eles não vão vencer as lutas desta vida, que eles não vão vencer essas batalhas na mente, essas investidas de Satanás, se a tua palavra não estiver na mente e no coração deles. Pai, coloca desejo, Pai, coloca fome, Pai, incomoda esses crentes, Pai, incomoda eles, Pai, para eles lerem a tua palavra, para meditarem na tua palavra, para tirar tempo de oração e leitura da tua palavra. Pai querido, que nós não tenhamos, Pai, preguiça para ler a tua palavra, Pai, nos esforça, Pai, nos anima, nos encoraja, Pai, para que a tua palavra habite vivamente, poderosamente, ricamente dentro de nós, e que ela flua, Pai, através da nossa vida, que quando nós nos encontrarmos com os nossos irmãos e nossas irmãs, nós tenhamos prazer de falar da tua palavra, que as nossas conversas sejam regadas pela tua palavra, que nós tenhamos prazer de falar da tua palavra, que a tua palavra faça parte da nossa vida, do nosso cotidiano, do nosso linguajar, do nosso palavreado, que a
tua palavra esteja no nosso coração e nos nossos lábios. Ah, Pai querido, Pai amado, ensina-nos a valorizar e que possamos dizer como o salmista diz: como eu amo a tua palavra e eu medito nela o dia inteiro, porque os teus mandamentos me tornam mais sábios que os meus inimigos. Por isso eu amo a tua palavra. Pai, dai-nos amor pela tua palavra, dai-nos amor pelas escrituras sagradas, dai-nos prazer de ler, de meditar, Senhor. Senhor, todo bloqueio na mente deste teu filho e desta tua filha, aquele, Senhor, que tem desejo, mas não consegue compreender a tua palavra, faça que eles entendam, Pai, que quanto mais eles lê, quanto mais eles meditar, mais essas paredes de bloqueio vão cair, vai se arruinar da perseverança, Pai, da perseverança para os teus filhos, Pai, no estudo da tua palavra, Pai. Não deixe eles desistir, porque às vezes lê um texto e não entende. Bate, Senhor, a angústia, bate o desânimo. Satanás vem com suas setas para fazer eles desanimar de ler a tua palavra, mas eu repreendo agora na autoridade do nome de Jesus todo ataque maligno à mente deste crente, todo ataque das trevas para que não haja entendimento da tua palavra. Sai agora em nome de Jesus e que essa mente se abra para o entendimento da palavra. Querido Espírito Santo, vai de encontro a cada irmão e irmã agora, a mente deles seja iluminada, clareada pelo poder da tua palavra, e que essa mensagem que me deste para ministrar neste dia possa ficar gravado na mente, no coração, Senhor. Faz eles lembrar dessa palavra ministrada, Pai, e que essa fome tome conta da alma, do espírito deles, para meditar e para ler a tua palavra, Pai. Que aonde essa mensagem chegar, Senhor, através das redes sociais, do YouTube, Senhor, desses irmãos que estão assistindo e vão compartilhar, que cada pessoa que ouvir esta palavra seja encharcada por um anseio pela tua palavra, pela leitura e a meditação da tua palavra. Confirma esta palavra em cada coração, abençoa esta casa, abençoa esta família, abençoa o casamento deste irmão, dessa irmã que ora comigo. Nós repreendemos todo ataque do inimigo contra as famílias, contra os casamentos, contra a saúde do teu povo. Eu dou ordem em nome de Jesus, espírito de enfermidade, doença que tem assolado esse irmão, essa irmã, sai agora em nome de Jesus, e que haja testemunho de cura e de milagre, Senhor. Abre as portas do emprego para aquele que necessita, Senhor. Supre a necessidade financeira dos teus filhos. Ensina teus filhos a serem fiéis à tua palavra, ao ensino da tua palavra, para que a tua bênção esteja sobre a vida deles, Pai. Eu oro abençoando esta casa, esta família, os filhos, as filhas, Senhor, que eles sejam verdadeiramente amantes da palavra de Deus e se voltem para esta palavra. É isso que eu te peço nessa manhã, e eu, exercendo a autoridade da tua palavra, Senhor, nós ligamos essa oração em concordância aqui na terra, Senhor, e pedimos que o Senhor ligue aí no reino celestial e traga resposta aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você crê nesta palavra e nesta oração, se você concorda com o que eu orei, diz um amém aí bem alto, concorde comigo em nome de Jesus. Um beijo no coração de todos vocês. Neide, minha filha do coração, Deus te abençoe, minha linda. A todos irmãos e irmãs, essa live vai ser publicada aqui no Instagram. Você que chegou mais no final, assiste ela, assiste, que tem uma palavra poderosa. E amanhã, se Deus quiser, ela já vai estar lá no nosso canal do YouTube. E eu peço a vocês, nos ajude divulgando essas palavras, compartilhando com mais alguém, que mais alguém seja instruído por esta palavra poderosa. Deus abençoe vocês, queridos. Sintam-se abraçados. Eu já amo vocês, já decorei muitos nomes que estão sempre aqui comigo. Deus abençoe vocês, um beijo no coração, meus irmãos e minhas irmãs, e até semana que vem, se Deus quiser. Orem pela pastora Sara, e eu oro por todos vocês que nos acompanham aqui na Quarta da Verdade. Fiquem com Deus, fiquem com Jesus, e até semana que vem.